Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Matemática com o Phelps. Eu sou o Phelps, ou o Felipe, assim como preferirem. E hoje a gente vai dar uma olhadinha nessa questão aqui. A gente vai avaliar essa equação, uma equação de uma integral curvilínea de uma região C, definida como y² de x menos xy dy, em que essa região C ela vai ser a fronteira da região R, certo? Ela vai ser ali a linha que delimita a região R, cuja região R são todos os conjuntos dos pontos de par ordenado xy pertencente ao R2, tal que os valores de x variam entre 1 e 2 e os valores de y variam entre 1 e 1 mais x ao quadrado. Antes da gente começar essa resolução, pessoal, já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Nós podemos resolver e encontrar o valor de C de duas maneiras. Ou nós decompomos o C em 4 caminhos diferentes, como está escrito na imagem. Note que eu tenho um caminho C1, tenho um caminho C2, um caminho C3 e um caminho C4. O valor de C pode ser a soma entre C1 mais C2 mais C3 mais C4, ou ainda eu posso calcular esse valor através do teorema de Green. Eu tenho duas possibilidades. Eu calculo as integrais de linha de cada um desses caminhos, ou também posso resolver pelo teorema de Green. Então vejam só, vamos começar a nossa resolução pela integral de linha de um campo vetorial. Então vamos lá. O que seria este campo vetorial? Vamos dar uma relembrada aqui na nossa teoria. Então eu tenho lá que a integral de linha sobre um campo vetorial nada mais é do que um vetor f vezes um vetorzinho dr. Esse vetor f ele vai representar o nosso campo vetorial. E o nosso dr vai ser a diferencial sobre a parametrização deste comprimento C, dessa curva C. Note que aqui nessa integral eu tenho um produto escalar entre dois vetores, f e dr. Mas o que vai ser esses vetores f e dr? Para início, o vetor f ele vai ser um f1 vezes a variável i mais f2 na variável j. Além disso, o nosso vetor dr vai seguir a mesma lógica. Vou ter uma variável x e mais uma variável y, j. Então, a multiplicação escalar entre f e dr vai ser dada por f1 i chapéu mais f2 j chapéu vezes dx i chapéu mais dy j chapéu. Então, isso pode ser escrito como f1 dx mais f2 dy. Portanto, a nossa integral de linha f dr pode ser escrito como f1 dx mais f2 dy. Então, a gente vai calcular essa integral de linha para todo o caminho C, decomposto em 4 partes, caminho 1, caminho 2, caminho 3 e caminho 4. Vamos iniciar nossa análise pelo caminho 1. Note que a curva que monta o caminho 1 é uma reta. E essa reta ela varia no eixo x entre os valores 1 e 2. Já no eixo y, ela é constante, ela é valor 1.
Portanto, se a gente fosse parametrizar a equação dessa reta C1, ou seja, se eu quiser escrever ela em função de um parâmetro qualquer t, repare que os únicos valores que vão variar é x. O y sempre vai ser constante. Então, para o nosso caminho 1, vamos deixar já descrito aqui. Então, vamos lá. Para o nosso caminho 1, eu vou parametrizar essa minha reta. E para que ela seja parametrizada, ela tem que ser escrita em formato de um vetor, com respeito a um parâmetro. Como eu vou utilizar o parâmetro t, então eu vou escrever o vetor dessa reta, r, em função do meu parâmetro t. Mas este vetor ele sempre vai ter uma coordenada x e uma coordenada y. Então, eu sei que o y é constante, como nós vimos anteriormente no gráfico. Seu valor é sempre 1. Se o y é uma constante, então o x vai variar em função de t. Então, t de 1 e x. E além disso, observando no gráfico, nós vimos que o valor de t, ou ainda o valor de x, é maior ou igual que 1, ou menor ou igual que 2. Para que eu possa resolver essa integral de linha, eu vou ter que determinar ainda qual é a minha derivada, ou seja, r' de t. Então, eu vou derivar este vetor acima com respeito à variável t. Então, a derivada de t é 1 e a derivada de 1 é 0. Beleza, já determinei os meus vetores rt e r' de t. Agora, eu preciso determinar o meu vetor que vai definir o campo vetorial. Nós vimos aqui acima que acontece o seguinte. O meu campo vetorial ele é definido por f1 dx mais f2 dy. Então, eu vou comparar essa expressão com a equação que foi fornecida lá no início. Então, temos aqui a integral de linha de f1 dx mais f2 dy. E eu vou comparar isso com a expressão que foi me dada lá no início. A integral de y ao quadrado dx menos xy dy. Comparando essas duas expressões, vejam que na primeira, o que está multiplicando o meu dx é f1. E na segunda, o que está multiplicando o dx é o y quadrado. Portanto, f1 é igual a y ao quadrado. Além disso, repare que na primeira expressão, o que está multiplicando o dy é f2. Já na segunda expressão, o que está multiplicando o dy é menos xy. Portanto, o vetor que vai determinar qual é o meu campo vetorial f é dado pela sua coordenada x, que é o f1, que é o y ao quadrado, e o y, que é o f2, que é menos xy. Então, guardem esse resultado, pessoal, porque para todos os 4 caminhos a gente vai utilizar essa expressão aqui, certo? Então, para o caminho 1, o que eu tenho? Eu tenho o vetor r de t, tenho o vetor r' de t e tenho a variação de t. Sendo assim, eu posso escrever a integral que vai determinar o caminho 1. Então, vejam só, a integral do caminho 1 vai ser o quê? F vezes dr. Ou seja, vai ser a integral do meu caminho 1 de f aplicado no meu vetor rt nessa função, vezes o r' de t, vezes dt. Então, vamos substituir o que nós já temos. Então, o nosso caminho 1, eu percebi que o meu parâmetro t ele varia entre 1 e 2. Vai ser a integral definida de 1 até 2. E agora, f de rt.
Então eu vou pegar o meu vetor RT, que eu calculei anteriormente, que é t e 1. Então vejam só, o meu vetor RT ele tem coordenadas t e 1. Aplicado no meu vetor F, que tem coordenadas y ao quadrado e menos xy. Note que aqui no vetor R, eu tenho um x e tenho um y. Então, eu vou aplicar o meu x e o meu y que eu encontrei aqui na minha função f. Então, aqui na minha função f, o valor de y ao quadrado. Bom, o y é 1, então é 1 ao quadrado, menos o valor de x, que é t, vezes o valor de y, que é 1. Portanto, o meu campo vetorial f de RT vai ser 1 ao quadrado, que é 1, menos t vezes 1, menos t. Então, aqui na nossa integral, eu vou colocar 1 menos t. E vou multiplicar pela derivada do vetor RT. Como calculamos anteriormente, a derivada do vetor RT é 1, 0. Então, vou multiplicar por 1, 0 dt. Então, temos aqui um produto escalar. Então, temos a integral de 1 até 2. E vamos fazer 1 vezes 1, coordenada x, vezes coordenada x. 1 vezes 1 dá 1. Mais menos t vezes 0. Menos t vezes 0. Tudo isso com respeito à variável t. Menos t vezes 0 vai dar 0. Então, sobra apenas o quê? A integral de 1 até 2 de 1 dt. Isso vai resultar na integral de t aplicado nos limites de integração, de 1 a 2. Ou seja, limite superior 2 menos limite inferior 1 igual a 1. Portanto, a gente já tem o comprimento do caminho C1. Portanto, C1 é igual a 1. Vamos partir agora para o caminho C2. Vamos lá. Caminho C2. Vamos fazer uma análise muito parecida com o que fizemos aqui para o caminho C1. Então, olha só. Repare que a curva que descreve o caminho C2 também é uma reta. E ela tem um valor x igual a 2 constante. Então, para qualquer valor de y, o valor de x sempre vai ser 2. Como eu vou ter que parametrizar essa reta C2 para descobrir qual que é o vetor diretor dessa reta, então se o x é sempre uma constante 2, eu vou parametrizar ela com relação à minha variável t, substituindo no lugar do y, pois os valores de y são variáveis, já o valor de 2 é sempre uma constante. Além disso, note que os valores de y vão de 1 até 5. Se eu vou parametrizar com respeito ao parâmetro t, então aqui no caminho 2, os valores de t também vão variar entre 1 e 5. Então, vamos lá. Vou escrever o meu vetor diretor para o caminho 2, RT. Então, este vetor diretor ele tem coordenada x constante, então sempre vai ser 2. E o meu valor y, que é o valor variável, agora vai ser t. E além disso, como nós já observamos, o valor de t varia entre 1 e 5, porque é o mesmo valor em que o y varia. Sendo assim, podemos calcular então a nossa derivada deste vetor r de t com relação à variável t. Então, a derivada do 2 é 0 e a variável do t é 1. Além disso, o nosso vetor que descreve o campo vetorial é o mesmo, y ao quadrado
menos xy. Então, a nossa integral do caminho C2 vai ser nossa função, nosso vetor f, aplicado no nosso vetor diretor r de t, vezes r' de t, dt. Então, vamos lá. Primeiro, vamos substituir o nosso vetor rt na função f. Então, repare que eu tenho aqui uma coordenada x e uma coordenada y. Então, a nossa integral no meu caminho 2 vai ser, olha só, y ao quadrado. O valor de y para o meu vetor r de t é t. Portanto, y ao quadrado escreve-se t ao quadrado. Além disso, menos x vezes y. Então, o nosso valor de x é 2. E o valor de y é t. Então, temos menos 2 vezes t. Vezes o nosso vetorzinho r' de t, 0 e 1, dt. Portanto, a nossa integral para o caminho 2 com respeito à variável t, nós sabemos que ela está compreendida entre os valores 1 e 5. Então, os limites de integração serão 1 e 5. Agora, multiplicação escalar, t ao quadrado vezes 0 já vai dar 0, já não vou nem colocar. E menos 2 vezes t, ou melhor, menos 2t vezes 1, vai resultar em menos 2t dt. Então, já podemos integrar aqui este caminho com relação à variável t. Portanto, a integral de t é t ao quadrado sobre 2. E o menos 2 é uma constante, então ele vai continuar multiplicando vezes o t ao quadrado sobre 2, aplicado nos limites de integração, que é de 1 até 5. Para ficar mais fácil nossos cálculos aqui, pessoal, repare que tem um 2 que está multiplicando e um 2 que está dividindo. Então, a gente pode simplificar esses dois. Então, vai sobrar apenas o menos t ao quadrado, aplicado nos limites de integração de 1 até 5. Então, vamos lá. Limite superior, 5 elevado ao quadrado, menos, agora, o menos do t ao quadrado e o nosso limite inferior, que é 1 ao quadrado. Então, não vamos nos confundir com a regra de sinais aqui. 5 ao quadrado é 25, com o menos na frente, menos 25. Atenção! 1 ao quadrado é 1. Então, com esse menos na frente, fica negativo. Então, menos 1. Porém, este sinal negativo antes do parênteses vai trocar o sinal dos números que estão lá dentro. Então, o nosso 1, que era negativo, agora passa a ser positivo. Portanto, temos menos 25 mais 1, que vai resultar em menos 24. Então, sendo assim, logo, o nosso C2 vale menos 24. Legal, já temos o valor de C2, vou deixar destacado aqui. Anteriormente, nós já calculamos o valor de C1, que eu vou deixar destacado aqui também. E ainda faltam dois caminhos. Falta o caminho 3 e também falta o caminho 4. Note que o caminho 3 é uma curva e o caminho 4 é uma reta. Então, só para eu não me perder, por enquanto, eu vou analisar o caminho 4, já que eu já analisei o caminho 1 e o caminho 2, que são retas, então vou aproveitar o embalo e vou pelo caminho 4, que é uma reta, depois eu retorno e faço o caminho 3. Então, vamos aproveitar que a gente já está parametrizando aqui um monte de reta, parametrizar mais uma aqui, ó, não vai deixar a gente tão cansado assim. Então, olha só. Repare que o meu caminho 4, que é uma reta,
ele tem o valor x constante igual a 1 e o valor y, que varia entre 1 e 2. Portanto, na parametrização desta reta, o meu parâmetro t ele vai estar aqui compreendido entre 1 e 2, e ele vai substituir o valor do y. Então vamos lá, vamos achar um caminho aqui para o nosso caminho 3. Então vamos lá. No meu caminho 3. Então, na minha parametrização, o vetor diretor da minha reta do caminho 4, ou melhor, que é caminho 4, não é caminho 3. Caminho 3 eu vou fazer daqui a pouquinho. No meu caminho 4, é uma reta que tem o valor x constante, igual a 1, e o valor de x variando, ou melhor, o valor de y variando. Portanto, t. Sendo assim, a gente pode agora derivar esse nosso vetor r de t. Então, teremos aqui o r' de t como sendo a derivada de 1 em respeito à variável t é 0, e a derivada de t em respeito à variável t é 1. E além disso, como nós vimos o valor de t, ele varia entre 1 e 2. Tá certo? Agora, pessoal, nós vamos pegar a nossa função f, que já foi definida anteriormente, que é y² menos xy. E vamos escrever a nossa integral que vai definir o caminho 4. A integral do caminho 4 de f de rt vezes r' de t vezes dt. Para isso, vamos substituir os valores que a gente já conhece. A integral do meu caminho 4 vai ser aplicar o vetor rt no vetor f. Então, y². O meu y agora, pessoal, é t. Então, nós temos t ao quadrado menos xy. Então, o nosso x vale 1 e o nosso y vale t. Então, menos 1 vezes t. Vezes o r' de t, que é 0 e 1, dt. Agora, vamos aplicar aqui o produto escalar. T ao quadrado vezes 0, menos t vezes 1. Nós temos aqui a integral de t ao quadrado vezes 0 vai dar 0, menos 1 vezes t vezes 1 vai dar menos t, dt. Professor, nós vimos aqui que o valor de t varia entre 1 e 2. Portanto, os nossos limites de integração serão 1 e 2. Correto? Não é bem assim. Olha só, pessoal, estamos trabalhando com vetor. Tá certo? Vamos voltar lá na nossa imagem para a gente chegar a essa conclusão. Nós estamos trabalhando com vetor. E o sentido de direção do meu vetor 4, aqui, ó, está de cima para baixo. Então, repare que ele sai do ponto 2 para chegar no ponto 1. Então, os nossos limites de integração, ao invés de ser de 1 até 2, vai ser ao contrário. Vai ser de 2 até 1, justamente pela direção do meu vetor. Vai de 2 até 1.
Agora que a gente já determinou os limites de integração, a gente pode integrar. Então, a integral de menos t será menos t ao quadrado sobre 2 aplicado nos limites de integração de 1 até 2. Então, substituindo o limite de integração superior, nós temos menos 1 ao quadrado sobre 2 menos 2 ao quadrado sobre 2, né? Não é sobre 4, não, é sobre 2. Então, vamos lá. Menos 1 ao quadrado é 1 sobre 2. Menos 2 ao quadrado é 4 sobre 2. Vou deixar nesse formato de fração aqui, pessoal, para ficar mais fácil nossos cálculos, mas obviamente eu sei que menos 4 sobre 2 vai ser menos 2. Eu só vou deixar em formato de fração aqui para ficar mais simples os meus cálculos. Agora, percebam que eu tenho um sinal negativo antes do parênteses. Este sinal de menos vai obrigar a troca do sinal do número que está lá dentro. Temos menos 1 meio mais 4 meios. Eu deixei ele em formato de fração justamente para eu chegar nesse passo aqui. 4 menos 1, 3 meios. Portanto, o meu C4 vai valer 3 meios. Joia, terminei? Não, ainda não. Por enquanto, eu só calculei os caminhos C1, C2 e C4. Falta o mais difícil, falta o pior de todos, falta o meu C3. Então vejam só, eu sei que a minha região R ela é limitada em x de 1 até 2 e em y de 1 até 1 mais x ao quadrado. Então repare que esta linha aqui, que percorre o caminho C3, ela é descrita pela equação y igual a 1 mais x ao quadrado. É uma parábola, uma função de segundo grau é uma parábola. Então, se para os caminhos C1, C2 e C4 eram retas, bastava apenas eu parametrizar essas retas, agora para o caminho C3 é um pouquinho diferente. Eu vou ter que parametrizar essa minha parábola. Só que para isso, o que eu vou fazer? Bem, eu posso parametrizar tanto em função de x quanto em função de y. Bom, uma parametrização simples, conveniente e fácil para este caminho, que vamos descrever aqui. Para o caminho C3. Uma parametrização mais simples para y igual a x ao quadrado mais 1 é fazer x igual a t. Se eu fizer x igual a t, o meu y vai ser igual ao, no lugar do x eu coloco t ao quadrado mais 1. Então, esta é a forma mais simples e mais fácil de parametrizar a minha parábola. Então, y igual a x ao quadrado mais 1, parametrizada em função de um parâmetro qualquer t, pode ser reescrita como x igual a t, y igual a t ao quadrado mais 1. Sendo assim, o vetor diretor dessa parábola agora será o quê? A coordenada x, que é t, e a coordenada y, que é t ao quadrado mais 1. Agora, eu posso derivar este vetor, r' de t. A derivada de t é 1, e a derivada de t ao quadrado mais 1 com respeito à variável t é 2t. Agora é que eu vou definir o meu campo vetorial. Assim como nos caminhos anteriores, nosso campo vetorial
ele é descrito na coordenada x por y ao quadrado e na coordenada y por menos xy. Então, substituindo na nossa integral, nós temos o seguinte: a integral do caminho 3 para f de r de t vezes r' de t dt. Então, vamos substituir os valores que nós já temos. Integral do caminho 3. R de t aplicado em f. Vamos lá, RT. Então, y ao quadrado. O nosso y em RT é t ao quadrado mais 1. Então, nós teremos aqui, ó, t ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado, porque é y ao quadrado. Então, eu pego a coordenada y e elevo ao quadrado. Menos x vezes y. O x vale t. Então, temos menos t vezes y, que é t ao quadrado mais 1. Isso eu vou multiplicar pela minha derivada. 1 vezes 2t dt. Então, eu posso reorganizar um pouquinho mais essa minha expressão para que a minha integral fique mais fácil. Então, teremos lá a integral do caminho 3. Vamos começar aqui por essas distributivas aqui. Então, t ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado vezes 1 vai ser o próprio t ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Então, temos aqui t ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Depois, menos t vezes t ao quadrado mais 1 vezes 2t. Então, vamos colocar aqui mais 2t, que multiplica menos t, que multiplica t ao quadrado mais 1. Então, veja que aqui o nosso caminho 3 vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, a integral do caminho 3. Vamos lá. Produto notável. T ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado pode ser escrito como quadrado do primeiro termo. Portanto, t ao quadrado elevado ao quadrado é t à quarta. Mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então, 2 vezes t ao quadrado vezes 1. Mais o quadrado do segundo termo. Mais 1 ao quadrado, que é o próprio 1. Agora, eu vou multiplicar o que está dentro do parênteses aqui e depois eu multiplico o que está por fora. Mais 2t, que vai multiplicar menos t vezes t ao quadrado, menos t ao cubo. E menos t vezes mais 1, menos t. Tudo isso dt. Ainda falta eu multiplicar o 2t. Vou multiplicar o 2t pelo menos t ao cubo e depois o 2t pelo menos t. Temos a integral de c3 de t à quarta mais 2 vezes t ao quadrado mais 1 menos 2t vezes t ao cubo, 2t à quarta, mais 2 vezes t menos t, menos 2t ao quadrado dt. Note que este menos 2t ao quadrado vai simplificar com esse 2t ao quadrado, vai dar zero. Então, me sobra t à quarta menos 2t à quarta mais 1. Então, menos 2t à quarta com mais 1t à quarta vai dar menos t à quarta. Temos a integral do meu caminho 3 do que menos t à quarta mais 1 dt. Olha só, dessa expressão maior aqui nós chegamos nessa pequenininha. E ainda não terminamos, porque nós não definimos os limites de integração. Então, para que a gente possa definir esses limites, vamos voltar lá no gráfico. Vamos voltar lá no gráfico.
e vamos definir quais serão os limites de integração. Então, note que no meu gráfico, os valores de x variam entre 1 e 2 para o meu caminho 3. E além disso, para o meu caminho 3, eu fiz x igual a t. Portanto, se o x varia entre 1 e 2, então para o meu caminho 3, os valores de t também vão variar entre 1 e 2. E como eu estou integrando a minha função em relação à variável t, então significa que os limites de integração aqui para essa função vão variar de 1 até 2. Então, a integral de 2 até 1 de menos t à quarta mais 1 dt. Certo? Os limites de integração aqui também são descritos, porque o meu caminho C3 ele está na parte decrescente da minha parábola. Então, por isso, os limites de integração são invertidos. Agora, eu posso integrar. A integral de menos t à quarta, menos t à quinta sobre 5, mais a integral de 1, que é t, aplicado aos limites de integração de 2 até 1. Então, substituindo agora o limite superior, que é 1, nós temos menos 1 elevado à quinta sobre 5, mais 1, menos, vamos lá, menos 2 elevado à quinta sobre 5, mais 2. Resolvendo primeiras potências. 1 elevado a 5 é o próprio 1, sobre 5, negativo, mais 1. Agora, menos o 2 elevado à quinta é 32, sobre 5, mais 2. Como temos um sinal negativo antes dos parênteses, então vamos trocar o sinal dos números que estão lá dentro. Então temos menos 1 quinto, mais 1, mais 32 quintos, menos 2. Então, esse 32 quintos menos 1 quinto, 31 quintos, menos 2 com mais 1, menos 1. E 31 quintos menos 1 vai resultar em 26 quintos. Então, logo, o nosso C3 é igual a 26 sobre 5. Vejam só, já calculei o caminho 1, já calculei o caminho 2, já calculei o caminho 3 e também já calculei o caminho 4. Sendo assim, eu posso determinar o valor de C. Então, C é igual a C1 mais C2 mais C3 mais C4 vai ser igual ao caminho 1, que foi o primeiro que a gente calculou, ele vale 1. O caminho 2 vale menos 24. O caminho C3 vale 26 sobre 5. E o caminho C4 vale 3 meios. Então, quando a gente soma todos esses números inteiros e essas frações, nós vamos chegar em menos 163 sobre 10. Então, pelo método dos caminhos, o valor de C equivale a menos 163 sobre 10. Então, essa é a resolução só da primeira parte, pelo primeiro caminho. Agora, eu posso resolver pelo teorema de Green. Então, vejam só, o que é o teorema de Green? Vamos relembrar? Então, vamos deixar indicado aqui. Pelo teorema de Green. O teorema de Green afirma o seguinte, que a integral de linha de uma região C, que é escrita como P dx mais Q dy, ela é equivalente
a uma integral dupla dessa região R, sendo C a região de fronteira da região R, da derivada de Q em relação a x, menos a derivada de P em relação a y, vezes dA, ou seja, vezes a minha derivada aqui em relação à área dessa região R, a diferencial com respeito à área da região R. Então, repare que a expressão que eu tenho lá do meu enunciado é o seguinte: a integral de C de y ao quadrado dx menos xy dy. Então, eu posso afirmar que o meu P é igual a y ao quadrado e que o meu Q é igual a menos xy. Como eu cheguei a essa conclusão, pessoal? Comparando aqui, ó, o que está multiplicando o meu dx é o y ao quadrado e o que está multiplicando o meu dy é o menos xy. Então, para eu poder calcular essa integral dupla, primeiramente eu vou calcular as derivadas parciais. Então, vamos lá. As nossas derivadas parciais. Então, a primeira, a derivada da expressão Q com relação à variável x. Então, a variável, ou melhor, a expressão Q que eu tenho é menos xy. Então, derivando essa função com respeito à variável x, nós encontramos menos y. E derivando a expressão P com respeito à variável y, sendo a expressão P igual a y ao quadrado, nós vamos obter 2y. Sendo assim, olha como vai ficar a nossa integral. A integral dupla da minha região R da derivada de Q em relação a x, que é menos y, menos a minha derivada em P com relação à variável y, que é 2y vezes dA. Ou seja, temos a integral dupla de menos 3y vezes dA da região R. Mas, lembram, pessoal, lá do enunciado, que a nossa região R ela é composta pelos pares ordenados pertencente aos reais, tal que o x varia entre 1 e 2 e que o y varia de 1 até x ao quadrado mais 1. Então, eu posso substituir aqui os meus limites de integração. Então, temos a integral de 1 até 2, da integral de 1 até x ao quadrado mais 1, de menos 3y dy dx. Portanto, quando eu calcular essa integral dupla aqui, eu tenho que encontrar o mesmo valor que eu encontrei lá pelo método dos caminhos. Então, vamos começar integrando com relação à variável y. Então, vai ser a integral de 1 até 2 do menos 3, que é uma constante, vezes a integral de y, que é y ao quadrado sobre 2, aplicada nos limites de integração, que é 1, e x ao quadrado mais 1, tudo isso vezes dx. Então, vamos então aplicar agora os nossos limites de integração. Para ficar mais fácil, eu posso colocar esse 1 meio aqui junto ao 3, então, temos menos 3 meios, vezes o limite superior aplicado, x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Então, x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado, menos 1 elevado ao quadrado, tudo isso dx.
vai ser igual à integral de 1 até 2 de menos 3 meios. Agora, produto notável aqui. X ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Quadrado do primeiro termo, x à quarta, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais 2 vezes x, mais, 2x ao quadrado, mais o quadrado do segundo termo, que é 1, menos 1 ao quadrado, que é 1, vezes dx. Então, para simplificar os nossos cálculos aqui, eu posso simplesmente cancelar esse mais 1 com esse menos 1. Então, vai me restar a integral de 1 até 2 de menos 3 meios, que multiplica x à quarta mais 2x ao quadrado dx. Para ficar mais simples ainda, a gente pode colocar esse menos 3 meios para fora da integral, porque ele é uma constante. Menos 3 meios vezes a integral de 1 até 2 de x elevado à quarta mais 2x elevado ao quadrado dx. Agora sim eu vou integrar. Menos 3 meios vezes a integral de x à quarta, x à quinta sobre 5, mais 2 vezes a integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, aplicado nos meus limites de integração, de 1 até 2. Ao primeiro eu vou substituir o meu limite de integração superior, depois o inferior. Olha só, menos 3 meios vezes limite superior, 2 à quinta sobre 5, mais 2 vezes 2 ao cubo sobre 3. Tudo isso menos o limite inferior, menos 1 à quinta sobre 5, mais 2 vezes 1 ao cubo sobre 3. Agora, vamos realizar os cálculos aqui, começando sempre pelas potências. Menos 3 meios vezes 2 à quinta é 32 sobre 5, mais 2 ao quadrado, ou melhor, 2 ao cubo, desculpa, é 8, vezes 2, 16 sobre 3, menos limite inferior, 1 elevado à quinta é 5, ou melhor, é 1 sobre 5, mais 1 elevado ao cubo é 1 vezes 2 é 2, então mais 2 terços. Como eu tenho um sinal negativo antes do parênteses, então vou trocar o sinal dos números que estão dentro do parênteses. Então, 3 meios que multiplica 32 sobre 5, mais 16 sobre 3, menos 1 quinto, menos 2 terços. Menos 3 meios vezes. Olha só, 32 sobre 5 menos 1 sobre 5, 31 sobre 5. 16 sobre 3 menos 2 sobre 3, mais 14 sobre 3. Agora a gente vai ter que primeiro somar as duas frações. Menos 3 meias vezes. Vou usar um método direto aqui, pessoal, para ser mais rápido, tá? Até porque essa resolução já está ficando muito longa. 31 vezes 3 é 93, mais 5 vezes 14, que é 70, dividido por 5 vezes 3, que é 15. Ou seja, menos 3 sobre 2, vezes 163 sobre 15. Note que esse 3 e esses 15 são dois números divisíveis por 3, então eu posso dividir por 3. 3 dividido por 3 é 1, e 15 dividido por 3 é 5. Então, temos menos 1 meio vezes 163
sobre 5. 163 vezes 1, menos 163. 2 vezes 5, 10. Portanto, pelo método de Green, nós chegamos que o C vale menos 163 sobre 10. Agora, vamos comparar menos 163 sobre 10 pelo método de Green e pelo método dos caminhos, nós chegamos que C vale menos 163 sobre 10. Portanto, a gente chegou que os valores são iguais. Então é isso, pessoal. A resolução ficou um pouco longa, o vídeo ficou um pouco longo, mas espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar um like e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima. Tchau!